É a iniciativa de Deus buscando os alvos humanos dele. Você vê, por exemplo, o eunuco. A história do eunuco é surpreendente, porque a iniciativa é totalmente de Deus. Deus tem um alvo, o alvo é o eunuco. O que ele faz? Ele coloca o eunuco naquele caminho, ele coloca Filipe naquele caminho, ele coloca o eunuco lendo o livro de Isaías, ele dirige Filipe para se aproximar do carro e ensinar, ele conduz tudo. Então você percebe a iniciativa e a condução de Deus buscando aquele alvo específico. Tinha muitas pessoas naquela época ali precisando do evangelho, mas Deus conduz Filipe na direção do eunuco. O mesmo acontece no caso de Cornélio. Deus dirige Pedro, se manifesta a Pedro, dá o endereço, dá o nome da rua, dá o CEP de Cornélio para ele ir até lá. Ele vai até lá, guiado ali pelos mensageiros de Cornélio, ele dá os detalhes todos e Pedro vai, prega ali e Cornélio se converte. Ele tem o alvo específico e aquele alvo é atingido. No caso de Paulo, ele tem um alvo específico, é Paulo, ele se manifesta a Paulo no caminho de Damasco e Paulo então se converte. Então nós percebemos isso nesses capítulos, Deus tendo alvos específicos. Então, você fala assim, mas Deus teve como alvo específico eunuco e Cornélio, porque eles estavam buscando a Deus, eles eram amigos da verdade e tudo mais. Ok, mas e Paulo? Paulo era o maior inimigo do cristianismo, o maior perseguidor, e Deus vai e busca ele de forma ainda mais especial. Então é interessante observar isso no livro de Atos. No livro de Atos nós percebemos, aqui nesses capítulos 8, 9 e 10, que Deus tem alvos específicos. E ele mira nesses alvos, ele vê o eunuco, ele fala, é lá. E ele pega o evangelista e bota lá. Ele vê Cornélio, ele fala, é lá. E ele pega Pedro e coloca lá. Ele vê Paulo, ele fala, é lá. Só que esse eu vou pegar esse. E ele vai e pega. Então é interessante observar essa dinâmica. Deus tendo alvos específicos nesses capítulos 8, 9 e 10 e atingindo esses alvos de modo fatal. Não erra. A mira de Deus não erra. Ele mira e pá, derruba. Meios diferentes, formas diferentes. Mas ele mirou, não erra, ele derruba. Então, houve a conversão do eunuco, houve a conversão de Paulo, houve a conversão de Cornélio, todos alvos específicos, com nome próprio, com características pessoais distintas, cada um deles ali, histórias diferentes, um rosto diferente. Deus mirou em cada um e buscou e alcançou. Então é muito interessante observar isso, a iniciativa de Deus e o fato de Deus ter alvos específicos. Isso é bom por quê? Porque isso gera inclusive alegria em mim. Por quê? Porque um dia eu fui um alvo específico. E você também, se você é crente. Se você é crente, você um dia foi um alvo específico. E Deus fez as coisas acontecerem no seu caminho de tal modo que você se deparasse com o evangelho. Foi quando você ficou no caminho da bala. Foi nesse dia. Ele foi conduzindo a sua vida, te colocou no caminho de Gaza, te colocou na estradinha de Damasco, te colocou na casa de Cornélio. Assim, foi conduzindo a sua história. Mas ele estava conduzindo a sua história. Colocou um livro na sua mão, fez uma pessoa se encontrar com você, fez com que alguém tomasse uma direção que é... Peraí, mas que direção é essa? O que o evangelista vai fazer num caminho deserto? Que lógica é essa? O que um evangelista vai fazer num caminho deserto? Ele coloca a pessoa lá. E assim ele vai conduzindo a história, mexendo os elementos todos da história, colocando este aqui, aquele ali, colocando um livro na mão deste, colocando uma pessoa no caminho daquele. E assim as coisas vão caminhando, até que um dia, nesse emaranhado de fatos e de coincidências, né? E coincidências, né, que a gente vê na vida, você se colocou no caminho da bala. Você ficou de frente para a bala. E acertou, tuf, no coração. Derrubou, pá, pegou. Então todo crente aqui foi um alvo específico que Deus mirou. E ele traçou o trajeto da bala. Como esses jogadores de sinuca, né? Eu vou derrubar aquela lá. Então eu vou bater aqui, ali, assim, pá. Vai bater nela, vai cair. Foi assim. Deus agiu desse jeito. Ele traçou o trajeto da bala. Ele traçou o trajeto da bola. Todas as causas e efeitos, até acertar em você. E quando acertou em você, o que você fez? POC, tombou. Foi isso.
E você vê isso aqui em Atos. Esse modus operandi de Deus é simplesmente lindo demais. Você vê que no campo da salvação não existem coincidências.